hoje a gente tem muito para conversar, né? Infelizmente, hoje uma derrota do Palmeiras com o Bahia em casa, ruim o resultado, péssimo resultado. O Palmeiras poderia, de novo, assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo mais cedo ganhou de 4, né? O Flamengo ganhou de 4-0, fora os ameaços. A vitória do Flamengo foi muito boa, mas o Palmeiras também deixou a desejar, né? Não conseguiu a vitória hoje em casa, jogando contra o Bahia. E a gente tem que falar também da derrota do Palmeiras, né? Elas são poucas, né? Na verdade, são poucas. No ano aí, o Palmeiras perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para o Corinthians e agora perdeu para o Bahia. São pouquíssimas derrotas, mas hoje aconteceu em casa, que é inesperado, né? O bom é que o Palmeiras tem vencido fora de casa, então não fica aquele peso da vitória ser fundamental em casa. O Palmeiras, quando joga fora, joga bem, joga para cima do adversário, normalmente ganha o jogo. E assim, a gente tem que apontar o que aconteceu de errado, que a gente viu de errado no jogo de hoje. Não é que tá tudo errado, dá cacete em todo mundo. Esse não é o perfil. A gente está aqui para falar sobre o jogo, falar o que aconteceu, ouvir vocês também. Eu conheço muito bem o torcedor palmeirense, né? Afinal, foram 16 anos jogando aí no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, no Parque Antártica, né? Que era até mais pertinho, Palestra Itália ali. Era até mais pertinho ali. Dava para sentir mais o torcedor, mais a ansiedade, mais a corneta suando, né? Então, conheço bem. Sei que é um momento que o torcedor tá puto, né? A gente está ainda tentando digerir esse resultado, que foi ruim, perder para o Bahia em casa, porque o Bahia é aquele time que vai terminar o campeonato em 8º, 9º lugar, né? E perder em casa para um time como esse é sempre ruim. Embora jogou bem hoje, hein? O Bahia do Rogério Ceni jogou bem. Aliás, o Rogério tem um histórico de sempre fazer bons jogos contra o Abel, né? No tempo de São Paulo, no tempo do Flamengo. Ele tem esse histórico aí, parece que ele entende um pouco da forma como o Abel joga. Hoje o Rogério armou 5 jogadores de meio de campo, né? O Bahia entrou, claro, com precaução, né? Marcando, saiu o Maurício, né? Que entrou depois da lesão, é o primeiro jogo que ele faz como titular, né? Maurício entrando hoje. Fez uma partida assim, o cara tá voltando, né? Tá voltando. Não foi aquela grande atuação, perdeu uma grande chance no comecinho do jogo, aquela bola ajeitada ali, e ele bateu por cima do gol, deu tempo de dominar, né? A bola dominou ali para frente da marca do pênalti, chutou para cima. Então o Maurício teve a sua grande chance logo no começo do jogo, desperdiçou. Tá voltando agora. Não fez uma grande partida, Maurício, não fez uma grande partida, mas também não foi dos piores, não. Aliás, a gente sentiu falta de ver o Flaco, né? Aquele Flaco da altitude, será que ele tem que jogar acima de 3.000 metros, o Flaco Lopes? Porque o jogo que ele fez contra o Bolívar lá foi impressionante, parecia outro jogador. E agora vem jogar... O Flaco acho que cabeceou umas 4, 5 bolas hoje, que é a especialidade dele, hein? Especialidade da casa. A bola chega e ele sabe direcionar, sabe fazer gol. Não acertou uma no gol. Não acertou, passou por cima, passou do lado direito, passou do lado esquerdo, passava de todo lado, mas não foi nenhuma no gol. Eu não entendi porque o Abel insistiu com ele. E aí põe o Vitor Roque na esquerda, que não é a dele. O Vitor Roque não vai jogar por ali, não consegue jogar por ali. O lado esquerdo do Palmeiras continua sendo um problema. O Facundo melhorou por ali, mas está sobrecarregado, só tem ele joga o tempo todo. Né? É o cara que precisa jogar o tempo todo. Não tem ninguém que joga pelo lado esquerdo. Aí vai lá o Facundo, Facundo. Ele vem numa sequência, acho que de mais de 20 jogos, né? 25 jogos. Muitos jogos. Aí o cara fica desgastado. O Flaco voltou ao normal, né, Daniel? Parece que foi mesmo. O Flaco parece que tem que jogar acima de 3.000 metros, onde todo mundo tem dificuldade e ele tem facilidade. Vai entender um cara desse, né? Vai entender esse cara que jogou tanta bola lá e aqui não acertou uma cabeçada no gol. E teve várias, hein? Várias vezes é bola do Paulinho, bola do Piquerez, bola do Vitor Roque. Todo mundo jogando a bola ali para ele finalizar, para ele cabecear. Chuveirinho na área, o Gaspar tá falando. Mas o Bahia estava fechado. Tentou-se a bola por baixo. Aí o Estevão fez uma jogada, balançou, trouxe para a esquerda, chutou, o goleiro largou, sobrou no pé de quem? Do Flaco. Bola para fora. Então, assim, o Palmeiras errou demais também, né? Foi um jogo legal, o Palmeiras dominou o Bahia. O Bahia, claro, o Rogério sabia da dificuldade de se jogar no Allianz Parque. Veio numa posição
de jogar no contra-ataque, na transição, como queiram, né? Time reativo. E fez o jogo dele. Bahia fez o jogo dele, fechadinho ali atrás, com 5 jogadores, na velocidade dos 2 jogadores pelo lado, né? O Ademir e o Pulga. E fez o jogo que a gente esperava que o Bahia ia fazer. Só que aquela pressão, não sei se o desgaste que o Palmeiras tem sofrido, aí o Abel e o Rogério na foto aí, Lucas, obrigado. E o Rogério, ele complica a vida do Abel mesmo, né? Não é de hoje. Sempre fazendo bons trabalhos e complicando. E hoje, mais uma vez, e com um time inferior, né? Não dá para falar que o Bahia, que tem investimento do City hoje, é do Grupo City, o Manuel está falando, boa noite, Rogério, ele sempre dá trabalho para o Palmeiras. Para o Abel. Para o Abel. E hoje, o investimento, apesar do investimento do Grupo City, o time do Palmeiras é infinitamente superior ao time do Bahia. E eu não sei se é o desgaste físico, né? O Abel vem reclamando o tempo todo, mas o Bahia também. O Bahia jogou agora a Libertadores também. O Bahia também está nessa maratona. E ainda tem, além do Campeonato Baiano, além da Sul-Americana, além do Brasileiro, ainda tem a Copa do Nordeste que o Bahia está jogando. Então, se o Abel reclama do calendário aqui, imagina o Rogério lá, que ainda tem a Copa no Nordeste e tem viagens ainda, né? Porque o Bahia, como fica no Nordeste brasileiro, tem que viajar e muito para vir para o Sul, para vir para o Sudeste, para todo lado que vai jogar é uma viagem. Só tem o Vitória lá, né, em casa, que joga ali entre eles. Mas qualquer jogo que o Bahia for fazer, tem que ir para o aeroporto, pegar avião e ir longe. Então, a dificuldade que o Rogério e o Bahia encontram no campeonato é muito maior que o do Palmeiras. E a gente falando de elenco também, né? O elenco do Bahia é inferior, mas consegue complicar um jogo em casa. O Palmeiras não teve o desempenho que se esperava. Eu entrei para esse caminho aí de parte física, mas se a gente comparar os dois times, realmente o desgaste do Bahia é igual o superior do Palmeiras. E o Palmeiras realmente não conseguiu jogar. Claro que você marcar e jogar no contra-ataque é mais fácil até. Um time bem organizado como o do Rogério é mais fácil. Pós-derrota em casa, Palmeiras... Se jogar no contra-ataque é mais fácil mesmo, desgasta menos, mas o Rogério armou bem o time dele, um time organizado, erra pouco passe, erra poucos passes. Depois eu quero até ver o aproveitamento de passe aqui, porque o gol do Bahia, a bola era do Palmeiras. Vitor Roque e Evangelista ali se complicando, se enrolando com a bola, se enroscando, e arma o contra-ataque que deu o gol para o Bahia. Então, assim, o Palmeiras, o Abel, tem que resolver esse problema do lado esquerdo. Está muito claro que o Facundo só não vai resolver. Poderia ter entrado com o menino Alan. Bota o Alan ali, saca o Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes é assim, ó, com 10, 15 minutos de jogo, você sabe o que ele vai fazer. Ou ele vai fazer a partida, que é rara, né? Que ele fez contra a Bolívia lá, com confiança, que vai para cima e acerta tudo, ou ele vai fazer o jogo de hoje, que não acerta nada. Então, com 20 minutos, você já sabe o que vai ser o Flaco no jogo. Ou vai bem, ou vai ser isso que a gente já está acostumado, né? Que esse é o normal, parece. Esse é o normal. E aí, para que deixar o Flaco lá e o Vitor Roque morto do lado esquerdo? Não vai jogar lá também. Assim como ele tirou o Felipe Anderson daquele lado, se ele começar a botar o Vitor Roque lá, vai desgastar o cara, vai queimar o cara, a torcida vai começar a pegar no pé do cara, desnecessário. Desnecessário. O cara já está numa seca de gols. Aliás, quase fez outro hoje, né? O menino lá, o lateral, né? O Juba tirou em cima da linha. Já está sem fazer gols há 11 jogos. E aí coloca ele para jogar de ponta esquerda e deixa o Flaco de centroavante. Não dá, né? Tá certo que o Palmeiras estava jogando bola na área, porque o Bahia estava fechado. Tá certo que o Palmeiras estava cruzando essa bola lá e o Flaco até era importante, mas não acertou uma cabeçada no gol. Então não adianta ter o cara lá. Bota para ele não acertou nenhuma. O goleiro, o Marcos Felipe, não precisou pegar na bola do Flaco. Cabeceia para o lado direito, cabeceia para o lado esquerdo, chuta a bola para fora, cabeceia para cima, não acertou o gol. Então, assim, as mudanças do Abel, as opções que ele tinha no banco, ele poderia ter feito melhor. Ele poderia ter feito melhor. Principalmente se ele saca o Flaco e deixa o Vitor por ali. Joga na dele. Paulinho entrou bem. Aliás, por que o Paulinho não joga mais nesse time, né? Uma pergunta que a gente precisa fazer para o Abel. Alguém precisa fazer pessoal da imprensa que vai na coletiva daqui a pouco. E o Abel vai estar irritado hoje, porque vai ser questionado. Por que o Paulinho não joga nesse time? Porque entra
20 minutos, entra 30 minutos. Hoje entrou no intervalo, Paulinho, ele e o Estevão, né? Entraram mais cedo hoje. Mas mesmo assim, já está muito claro que o Paulinho já tem condição de começar jogando. E é importante, o cara joga muito. O pouco tempo que jogou, o meio tempo que jogou melhor que todo mundo. O Paulinho tem que começar jogando. É isso aí, Ricardo. Também acho. Não entendo por que não joga, né? Porque com a capacidade que tem. O problema do Paulinho era a lesão. Beleza, recuperou da lesão, recuperou fisicamente. Nós já estamos entrando em maio. Essa semana aqui a gente entra em maio. E o Paulinho já tá bom. Bota para jogar. Ficar esperando o quê pro Paulinho? Desses que estão aí, ele é um dos que joga melhor. E vai ficar esperando, vai ficar esperando. Então não dá. Não dá para esperar mais tempo para os jogadores que estão pedindo passagem, né? Então, hoje, realmente, as mudanças que o Abel fez não conseguiu melhorar o time. E o Rogério conseguiu melhorar o time dele, né? Que tecnicamente é inferior do Palmeiras. Conseguiu ganhar o jogo. Cadê o rapaz que tá falando para ler o superchat aqui? Não apareceu ainda. O que apareceu eu já li. Paulinho é titular do time, não dá para ficar, ó. Gaspar. Desculpa aí, do Palmeiras entrou para brincar hoje. Para brincar? Não, não acho que foi brincar. Mas acho que faltou mais aquele Palmeiras. A gente está dizendo aqui que o Abel conseguiu mais uma vez aquela identidade para o time, né? Aquele time que marca, que não deixou o adversário jogar. Hoje nós não vimos isso. O Palmeiras não conseguiu sufocar o Bahia. O Palmeiras não conseguiu pressionar o Bahia. O Palmeiras não teve aquela superioridade que você sabe que o gol vai sair a qualquer momento. Em momento nenhum hoje, né? É aquele time que foi muito superior ao adversário. O Palmeiras está desgastado, mas não dá para. Hoje o Abel vai falar sobre isso, tá? A gente já sabe. O Abel vai falar do desgaste, da maratona, dos jogos. Mas e o Bahia? O Bahia está jogando, se não igual, mais que o Palmeiras, fora. Viagens, Libertadores, Copa do Nordeste, então não dá. Se for para colocar quem mais jogou no ano, com certeza vai ser o Bahia. E não dá para ficar falando de calendário de desgaste quando o adversário tem um calendário igual ao do Palmeiras. E o jogo que o Palmeiras fez hoje foi muito ruim. O Flamengo amassou hoje no Maracanã, disputando a liderança do campeonato. Pega um time aí, mais ou menos, trocando de treinador, né? Mais ou menos. E aí mete 4 e poderia ter sido 6. E o Palmeiras pega um Bahia que. Qual que é a pretensão do Bahia? Classificar para a Libertadores de novo. Essa é a pretensão do Bahia, que fazia 30 anos que não ia para a Libertadores. Também hoje vai 8 times para a Libertadores, 9 times para a Libertadores. Quer dizer, é só jogar um pouquinho assim de bola que vai para a Libertadores. Então o Rogério entra no campeonato para jogar Libertadores, para classificar para a Libertadores. E o Palmeiras não consegue dar um sufoco, dar uma pressão, empurrar o Bahia para trás. Então faltou iniciativa do Palmeiras hoje também. Faltou pressionar, faltou jogar, faltou empurrar o Bahia para trás. Ó, Nastal Games está falando com a gente aqui, ó. Estevão Pipoqueiro, pipocando quando mais precisamos. Eu não acho que esse menino pipoca, não. O menino fez 18 anos agora, lá na altitude, fez gol lá, se foi no limite lá do jogo, estava exausto, por isso que não começou o jogo de hoje. Hoje não fez aquela grande partida, não. Verdade. O Estevão hoje, se a gente vai apontar o Estevão, que sempre quando ele joga, principalmente em casa, principalmente em jogos importantes, o Estevão aparece como destaque. Quem é o melhor em campo? O Estevão está entre eles sempre. Hoje não foi assim. Mas mesmo assim, fez a jogada que deu o rebote lá, que o Flaco chutou para fora de novo, né? Mesmo assim, sem ele no primeiro tempo, o Palmeiras sofreu mais. Quando ele entra, a bola começa a chegar nele, ele perdeu a primeira, perdeu a segunda, depois começou a ganhar. Começou a ganhar uma, começou a ganhar duas, começou a levar vantagem, e a bola começou a andar por ali. Não foi o grande destaque do jogo, não. Ele joga muito mais que isso. Mas assim, eu não acho que ele pipoca, não, e não acho também que ele é o principal responsável, não. Tem gente que está jogando muito menos que ele. Mais uma vez a gente viu o Felipe Anderson, né? Que quando a gente acha que acha que o negócio vai embalar, que vai deslanchar, não acontece de novo, né? O Frederico está sempre com a gente. Como joga o Paulinho? Domina. A bola quebrada do Everton, impressionante como domina aquela bola, né? Domina e põe o time para jogar. O elenco do Palmeiras tem que jogar com ele. Vi ele pedir bola umas 4 vezes, lance perfeito. Parece que o Atlético Mineiro sabe usar ele melhor que o Palmeiras. Mas é calma, né, Frederico? Ele está chegando também. Não é nem titular ainda. Como é que pode, né? Esse cara tem que ser titular do time. Então ele precisa ser melhor utilizado. Ele precisa de mais tempo de jogo. Você está em campo.
Acabei de falar aqui como é que pode esse rapaz ainda não ser titular do Palmeiras. Não sei o que está esperando para botar ele no time, né? Esperando o quê agora? Esperando o quê? O Emiliano chegou, ninguém conhecia, o Abel já lança o cara no time. Tá certo que não chegou lesionado, mas o Paulinho, a lesão do Paulinho já está superada. O cara está entrando aí nos jogos que entra, arrebenta. Não tem medo de dividir bola, não tem receio de jogar, tá jogando bem, o ritmo tá legal, fisicamente a gente percebe que ele tá bem, bota o cara para jogar, porque não tem mais explicação deixar o cara que é um dos melhores, é o melhor, né? Ele e o Estevão agora são os melhores do time, e deixa o cara de fora. Então não tem mais explicação, não dá mais, não dá, tem que botar para jogar agora. Já poupou o que tinha que poupar, já recuperou o que tinha que recuperar, agora o cara tem que ir para o campo, o cara tem que jogar. Não dá para ficar segurando um jogador que tem a capacidade que ele tem para ajudar o Palmeiras e ele ficar esperando o quê, né? Vai entender. Hoje acho que o Abel vai ter que responder essa pergunta. O Túlio também, fomos mal hoje, verdade. Muita posse de bola para quem joga fora. Pelo menos perdemos agora para mostrar que temos que evoluir. Empate não serviria. O empate daria também a liderança para o Flamengo, né? Mas assim, quando a gente perde, o empate serve, né? Quando perde em casa, o empate serve muito. Então, aquele empatezinho de 0-0 estava ruim, eu estava esperando uma vitória também, mas a derrota é muito pior, né? Derrota em casa a gente sofre mais, porque perder para um Bahia ainda foi como a derrota para o Novo Horizontino no Paulista, né? Esses resultados assim é resultado que a gente não espera. Se você perde para um time da ponta da tabela, a gente sente, mas sabe que é um time que joga de igual para igual. O Bahia não dá para jogar de igual para igual com o Palmeiras. Não dá, e calendário, desgaste, não dá para ser desculpa hoje também. Não dá. E eu tenho certeza que o Abel deve ir por essa linha. Não dá. Não dá para justificar dessa forma que o Palmeiras está desgastado, que a gente sabe que o adversário também está no maratona, né? Fernando Fernandes, ó, o homônimo do Fernandinho lá da Band. O Palmeiras jogou bem na minha visão. Não foi tão mal assim, teve a chance, mas faltou acertar o gol, né? O Flaco não acertou nenhuma. Só não fomos eficazes. Essa é a que o Abel vai usar também. Não vamos ganhar todos, faltou finalizar. Estevão muito fominha, não olha para o coletivo. O Estevão deu bola para os caras hoje, né? Deu bola para os caras, chutou bola no gol, o goleiro deu rebote, mas hoje estava duro mesmo. Hoje estava difícil, porque o Abel não pode insistir com um cara que ele está vendo que está mal. Por exemplo, o Felipe Anderson saiu logo no intervalo, não foi? O Felipe Anderson foi o primeiro a sair. Depois, não foi não. Não, quem entrou primeiro foi o Paulinho, né? O Paulinho e o Estevão que entraram primeiro. O Vitor Roque entrou depois. Mas ele já tirou o Felipe Anderson. Agora, por que insistir tanto? O Abel tem umas teimosia que é difícil da gente entender, né? Hoje, se a gente fizer uma enquete aqui, ó, quem deveria sair do time, pelo menos no segundo tempo? Vamos botar que ele tenha que ter entrado, porque ele fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Aí você pensa assim, pô, agora o cara tá com confiança, né? Agora o cara vai jogar. Aí o cara não joga nada na partida seguinte. E por que o Abel não tira o cara que não tá jogando nada? E deixa ele lá e bota o Vitor Roque para se queimar lá na ponta esquerda. Então, essas teimosias do Abel que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender, porque o Flaco Lopes tinha que ter saído do time hoje. Tinha que ter saído do time. Bota o Vitor Roque na dele. Bota alguém pelo lado esquerdo. Bota alguém para jogar por ali. Até o Alan estava no banco hoje, não estava? O Alan, esse menino, era uma opção. Mas por que não entra, né? Quando tem que entrar? Esse jogo era para esse menino. Bota esse menino no campo. Tava no banco. Tava no banco, ó. Vamos ver as opções que ele tinha no banco hoje. Estevão, Vitor Roque, Paulinho, Lucas Evangelista, Emiliano, Marcelo Lomba, né, goleiro, Fux, Vanderlan, Kaique, o Naves, né? O Alan, Luigi e Thales. O Alan tinha que ter entrado desse lado esquerdo hoje, bota o Vitor Roque na dele e saca o Flaco Lopes, né? Porque eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. O Alan joga muito mais que o Vitor Roque pelo lado esquerdo. E não adianta botar o cara lá. Bota ele na dele, saca o Flaco Lopes e acerta o time do Palmeiras. O time fica todo torto. O Vitor Roque não consegue jogar por lá. O Flaco não consegue jogar por dentro. O Felipe Anderson estava jogando mal. Quer dizer, jogadores importantes que entraram como titular hoje não conseguiram jogar. Coloca a escalação aí pra gente, Lucas, que eu estava aqui falando, até esqueci disso aí. Olha a escalação do Palmeiras. O Palmeiras não estava tão mudado, não. Giai sofreu hoje, né?
Sofreu hoje porque o menino Pulga lá era rápido, deu trabalho para ele. Deu trabalho, Pulga, para o Giai ali. Então teve Giai, Gomes. Gomes também quase tomou uma ali que o Everton pegou no finalzinho do segundo tempo. Gomes parece também sem velocidade também, viu? Esses arranque curto aí, precisa ser trabalhado. Benedetti, o menino joga bem, entrou bem mais uma vez. O Piquerez sofreu hoje também. Piquerez tomou um calor daquele Ademir. Hoje tomou umas bolas nas costas ali que é difícil a gente ver o Piquerez tomar, né? O Piquerez hoje sofreu e foi uma das partidas assim dos últimos tempos, uma das piores que eu vi o Piquerez jogar. Aliás, os dois laterais hoje do Palmeiras sofreram muito. Dois jogadores bem abertos, com velocidade, jogando nas costas dele, no fundo, bola no fundo. O Palmeiras sofreu hoje pelos lados. Aí no meio, começamos com Moreno, Richard Rios e Maurício, né? Maurício, depois de muito tempo, voltando também. Aí o Paulinho poderia ter começado, mas a gente não consegue entender. Felipe Anderson, que não jogou bem de novo, aí tá jogando na dele. Voltou a jogar mal o Felipe Anderson, e foi sacado no intervalo, só que bota o Vitor Roque para jogar lá do outro lado, aí não adianta. Aí não adianta. O Estevão, que entrou no lugar do Facundo, e o Facundo só saiu por causa do desgaste, né? Porque tá jogando demais, tá jogando todo o tempo, esse sim tá desgastado. E aí colocar o Vitor Roque ali pelo lado não vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que a única opção que o Palmeiras tem ali, que o Abel tem pelo lado esquerdo, é o Alan. Esse menino joga bem por ali. Os outros, Felipe Anderson joga por ali, não joga nada. O Facundo tá melhorando agora. E botar o Vitor Roque ali vai queimar o menino. Menino ainda, tem 20 anos só. Vai queimar o Vitor Roque por ali também. Então, bota o menino o Alan ali que ele resolve por ali. Porque realmente é complicado. A gente vê a dificuldade que o Palmeiras tem daquele lado ali. E aí o Rogério arma 5 jogadores do meio campo, o Palmeiras não consegue sair. O Palmeiras tem muita dificuldade para sair dessa marcação. Então, eu acho que o Abel mexeu pouco no time hoje. Eu esperava até mais. Entrou quem? Entrou o Benedetti e entrou o Maurício no lugar do Estevão. O resto é isso mesmo. 2 mudanças só do time titular, do time que vem jogando os outros jogos, que vem jogando Libertadores, que vem sendo o time titular do Abel nos últimos tempos. Só 2 mudanças. Do resto era esse time mesmo. Mas o Estevão, o Palmeiras hoje depende demais desse menino. E o único cara que pode chegar realmente e suprir uma falta do Estevão é o Paulinho, que é banco do Palmeiras. Eu vou começar a achar que o Paulinho é banco, porque o cara tá bom, o cara tá recuperado, o cara tá bem fisicamente e não entra como titular nunca, não estreou ainda como titular. Ele não começou uma partida com o Palmeiras ainda como titular. Nós já estamos chegando em maio, né? Então eu estou começando a achar que na cabeça do Abel o Paulinho é reserva desse time, não é possível. Carlos Martins também com a gente, boa noite. Eu acho que o Abel quer ser bonzinho com todos os jogadores e acaba não tendo um time de referência. Muito chuveirinho. Hoje foi mesmo, né? Mais uma vez, é a bola longa do Everton, é a bola cruzada do Estevão, é a bola cruzada do Piquerez, e o negócio não está funcionando muito, não. Teve a bola do Flaco também, olha, o Palmeiras criou algumas oportunidades, né? Aquela bola que o Maurício deu de cabeça para trás para o Flaco, ele finalizou e teve um desvio, né? E, assim, pouca criação. O Flaco não acertou uma bola no gol hoje. Não teve uma finalização. Coloca para a gente aí os números do jogo, o Lucas, para a gente entender melhor o que aconteceu na partida. Mas a verdade é que o Flaco, obrigado, Lucas, o Flaco não acertou um chute no gol. Um chute no gol. Olha os números aí, foram 21 chutes do Palmeiras contra 11 do Bahia. Mas olha os chutes no gol, só 2 do Palmeiras e 5 do Bahia. Então, assim, o aproveitamento do Bahia foi quase muito melhor que o do Palmeiras, que chutou bem menos e acertou mais que o dobro no gol. E o Flaco não acertou nenhuma no gol. Então é difícil, né? O cara é o centroavante, o cara fez até um bom jogo lá na Libertadores, fez gol, deu passe. Aí a gente fica com aquela esperança, né? Mas hoje não acertou uma bola no gol. Posse um pouquinho, um empate, né? Mas um pouquinho mais do Palmeiras. E olha o número de passe. Do Bahia foi superior ao do Palmeiras. O Palmeiras teve um pouco mais a bola, a gente teve até a impressão que teve muito mais, mas a verdade é que o Bahia errava muito menos. Falei aqui, o gol do Bahia, a bola era do Palmeiras. Estava ali o Evangelista e o Vitor Roque, que por ali não vai conseguir, não vai render. Acabou perdendo a bola que gerou o contra-ataque que deu o gol para o Bahia.
Então foi uma bela jogada ali. Eu acho que foi o Cauli que deu para o menino, para o Kaique fazer o gol, né? O Kaique entrou bem no jogo, o Cauli entrou bem no jogo. Tem alguns jogadores interessantes. Eu gostei muito desse Jean Lucas do Bahia. Gostei muito desse jogador. Um volante, né? O Caio Alexandre, que o Palmeiras queria, que depois acabou indo para o Bahia também, não jogou uma grande partida, não. Mas esse Jean Lucas eu gostei muito. Esse outro volante que tem no time do Bahia, né? Bom jogador. Gostei muito. Então, olha só, o Bahia que ficou menos com a bola, acertou mais passes. Era um time que errava pouco mesmo. E por isso que acabou tendo melhores oportunidades, né? Faltas 12-16. Normal, cartões também não mudaram nada. Escanteios, o Palmeiras tem um pouco mais. E o resultado, né? O resultado é mais ou menos o que foi o jogo, porque o Bahia teve um aproveitamento muito melhor. Ficou menos com a bola, chutou menos do gol, mas acertou mais o gol que o Palmeiras. Então o Palmeiras precisa realmente ter mais aquela... O Abel vai falar sobre isso também. Mais aquela eficácia, né, no momento de finalizar, para acertar o gol, para ter um resultado que lhe possa dar uma vitória, né? Porque hoje o Palmeiras vinha numa sequência muito boa, né? Eram 6, 7 vitórias seguidas aí, mas hoje o que a gente viu realmente deixa um pouco preocupado. A forma como jogou, da forma como o Bahia conseguiu envolver a equipe do Palmeiras. Foi um jogo equilibrado, que até no final esperava até um 0-0, embora o Palmeiras tivesse se lançado para buscar o primeiro gol, mas deu espaço para o Bahia, que o Bahia acabou surpreendendo no finalzinho, fazendo esse gol que definiu o jogo. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!